Estamos voltando aqui com o segundo bloco do programa Mystic Fair Brasil. Esse programa que traz as pessoas, os profissionais, todos que estarão envolvidos com o processo de realização da Mystic Fair. A Mystic Fair é uma grande feira mística e esotérica que acontecerá aqui em São Paulo nos dias 9 e 10 de outubro. Se você quer mais informações sobre a Mystic Fair, entra lá no nosso site www.mysticfair.com.br ou você pode também nos ligar. O telefone é 11 São Paulo 2865-7364. Tanto no site quanto pelo telefone você tem todas as informações a respeito da feira. Onde que ela será realizada, quais serão os dias, horários, se você vem de outro estado, quer trazer uma caravana, quem que pode vir com você, como é que você pode fazer, né, para trazer essa caravana, para ter toda a assessoria da organização do evento. Inclusive vai ser perto de um feriado, então a gente aqui em São Paulo, todo mundo trabalha na segunda-feira, mas pessoas de outros estados talvez tenham mais facilidade em dar uma esticadinha no feriado do dia 12 de outubro. Então se você quiser vir de outros estados, venha para cá, vem para a Mystic Fair, venha conhecer esse universo místico e esotérico, mágico, encantador que nos aguarda nesses 2 dias de evento que eu tenho certeza que serão inesquecíveis. E se você tem uma loja, um espaço esotérico, ou se você faz atendimentos, ainda há tempo de você reservar o seu stand para participar da Mystic Fair. Entra lá no site, lá na parte de informações para expositor, você tem todos os dados de como você pode fazer para expor no nosso evento. Nesse segundo bloco eu estou recebendo uma amiga muito querida de muitos anos, né? Muitos anos. Ela me conhece desde que eu era quase uma criança. Não é verdade, viu, gente? Eu já tenho quase a mesma idade. Mas assim, quando eu era mais novinho, ainda tinha cabelo, era magro, né? É a Denise de Sante, uma amiga muito querida. Quero te agradecer muito por ter vindo. E não só por vir aqui no programa, mas por ter aceitado participar desse evento, desse primeiro evento, desse filhinho que está nascendo. E você sabe que o seu apoio para mim é muito importante, porque eu tenho um carinho imenso por você. É recíproco. Obrigado, viu? Eu quero agradecer a todos que estão prestigiando o programa nesse momento. Quero dizer que eu tenho certeza que a Mystic Fair vai ser um sucesso, que se você tiver oportunidade, faz um esforço, tenta ir, porque sei que vai valer a pena. E agradecer a oportunidade, Claudinei, de estar aqui nesse programa, falando um pouco do meu trabalho. A oportunidade minha, das pessoas que estão em casa, de conhecer mais o seu trabalho, né? E acima de tudo, entender um pouco mais esse universo da terapia de regressão a vidas passadas, porque tem muita confusão por aí, né, Denise? Tem muito charlatão, tem gente que fala que é uma coisa e não é, enfim, tem pessoas que prometem mais do que podem. Então a Denise é uma pessoa que eu conheço há muitos anos, que eu sei da seriedade, que eu sei do trabalho, conheço, né? E sei que é uma pessoa séria. Então era uma pessoa que eu não poderia deixar de chamar para participar do evento, para falar sobre esse tema, que é encantador, mas ao mesmo tempo sério, delicado, né? E ela vai hoje explicar um pouco para a gente o que, né, está ao redor desse universo da terapia de regressão a vidas passadas. Então vou começar com uma pergunta chavão. O que é a regressão de memória, Denise? Bom, a regressão de memória é uma terapia que a gente utiliza porque muitas pessoas, às vezes, têm bloqueios, têm traumas, têm problemas que não conseguem resolver numa terapia convencional. E, através da regressão de memória, você vai diretamente à origem do problema, né? E aí, quando a pessoa toma consciência da origem desse problema, o problema acaba, muitas vezes, se resolvendo só pelo fato dela tomar essa consciência. Entendi. E por que, quando ela lembra do trauma, ela é curada? Porque, dependendo do trauma, não são todas as vezes que é só você lembrar do trauma, mas dependendo do trauma, ela tem um entendimento do que aconteceu. Entendi. Então, por exemplo, alguém que tem... Normalmente isso acontece com fobias. Alguém que tem fobia de avião, mas ela nunca teve nenhum problema com avião na família, nem na história dela atual. Ela vai fazer uma regressão de memória e descobre que na vida passada ela estava num avião que sofreu um acidente e tal. Então, quando ela percebe isso, ela percebe que nessa vida não faz sentido ela ter medo de avião, porque isso já aconteceu, que na verdade é um trauma que ela está carregando de uma vida para outra. Entendi. Que está impregnado no corpo dela, né, na memória celular dela. Certo.
Se você tiver alguma pergunta, quiser fazer alguma pergunta sobre regressão de memória, sobre a terapia de regressão a vidas passadas para a Denise, alguma dúvida que você tiver, entra aí no nosso chat, do ladinho da nossa telinha aí onde nós estamos aparecendo. Você tem um lugar para pôr o e-mail, para pôr o seu nome e para fazer a sua pergunta. Tenho certeza que a Denise vai ter o maior prazer de responder. Então, só para mandar um beijo para a gente gosta, viu, gente? De receber beijinhos, falar que está vendo o programa, que o programa está legal. Se você quiser, eventualmente, enviar sugestões para a gente também são sempre bem-vindas as sugestões de vocês. E, Denise, quanto tempo pode durar uma terapia de regressão? São sessões, é um trabalho de meses, ou a pessoa em uma consulta, em uma sessão, ela pode resolver os problemas dela? Como é que funciona? A vantagem da terapia de regressão de memória é exatamente essa, porque ela, além de ser uma coisa que você pode resgatar do passado, que às vezes numa terapia convencional você não consegue, ela é uma terapia rápida, que em média leva de 2 a 8 sessões no máximo. Se você considerar uma vez por semana, em 2 meses, no máximo, a pessoa tem a situação dela resolvida. Olha só, a gente já tem uma pergunta aqui da Cristina. Ela está perguntando, qualquer pessoa pode fazer regressão? Sim, qualquer pessoa pode fazer regressão. Algumas pessoas têm limitação para fazer regressão. Então, pessoas que tomam remédios, pessoas que têm epilepsia ou alguns distúrbios psicológicos graves, né? Como, por exemplo, sei lá, um psicopata, ele vai ter dificuldade. Mas qualquer pessoa pode tentar, qualquer pessoa tem a possibilidade de fazer regressão, sim. E a regressão, ela é um processo seguro, Denise, ou ela oferece algum risco? Não. A regressão não oferece nenhum risco. Tá. Ela é altamente segura, porque ela é baseada num relaxamento, a pessoa faz um relaxamento, mas ela tem o controle do que está acontecendo. Então, a qualquer momento ela está consciente, a qualquer momento ela pode interromper se ela não estiver bem, se ela não estiver concordando com o que o terapeuta está fazendo. Então, aquele mito de que a pessoa fica sem consciência não é verdadeiro. Não, a pessoa está sempre consciente. Entendi. Tá? Ela só está num estágio de relaxamento que permite que as informações que estão gravadas no inconsciente dela venham à tona. É isso que é necessário. Então, assim, qual é a pessoa que tem muita dificuldade para fazer a regressão? Quem tem dificuldade para relaxar. Entendi. Né? E a pessoa ela pode chegar nessa experiência sozinha ou ela precisa de um acompanhamento de alguém que seja experiente? Por exemplo, como você que já tem uma formação de anos, né? Você já é formada há quanto tempo? Há 12 anos. 12 anos, ou seja, uma pessoa mais do que recomendada, né? Ou ela pode ter uma experiência espontânea? Então, existe o que a gente chama de regressão espontânea. A regressão espontânea é quando você tem aquelas impressões de que você já esteve naquele lugar, de que você conhece aquela pessoa, que algumas pessoas chamam de déjà vu, né? Então, essa é a regressão espontânea. Muitas pessoas têm. Só que a regressão espontânea, ela não tem fins terapêuticos, né? Porque ela acontece independente da sua vontade, de repente. Então, é diferente da regressão que é feita por um terapeuta e que tem um fim curativo. Entendi. Um outro medo que as pessoas geralmente têm quando fazem regressão de vidas passadas, e que eu acho que é um mito, mas a Denise vai explicar para a gente se é um mito ou não, é se existe um perigo da pessoa ficar presa na vida passada. Porque a gente está tão acostumado com filmes, né, Efeito Borboleta e tal, que trabalham com regressão, que a pessoa volta e parece que ela fica presa naquela situação. Não. Isso é real ou é um mito? Não, isso de forma alguma. É mais ou menos, eu vou fazer uma comparação, né? É como a pessoa ter medo de não voltar de um sonho. Né? Todo mundo volta de um sonho. Todo mundo acorda. Não tem como não acordar. Até porque, como eu disse, a pessoa está consciente na regressão. Então, a qualquer momento, ela pode estar retornando. Entendi. Você estava falando de sonho. E o sonho nos lembra ilusão, imaginação. Algumas pessoas, inclusive, dizem que a técnica de terapia de regressão a vidas passadas não é uma técnica efetiva, porque isso pode ser um fruto da imaginação, né, da gente que está ali passando por esse processo. Como um paciente, ele pode saber se a experiência dele é genuína ou se ela é um fruto da imaginação? Tá. Quando você está de fato
fazendo a regressão, então você tem emoção e você tem a sensação. O que não acontece na imaginação. Na imaginação, se você imagina que você está na praia, você visualiza a praia, mas você não sente a temperatura da água e nem a emoção de estar naquele local. Quando tem emoção e tem a sensação, então é regressão. Entendi. Tá, a gente tem uma pergunta aqui do Ângelo, que ele está perguntando assim: paciente com alergia cutânea pode ser curado com a regressão? Já houve algum caso? Já. A regressão, ela trabalha quais problemas da saúde? Onde ela é mais efetiva? São nos problemas de saúde, realmente, saúde física, ou nos problemas de ordem emocional? Os mais rápidos de serem resolvidos são os de ordem psicológica relacionados a medos e fobias. Tá. São os mais rápidos. Mas pessoas que têm, por exemplo, quadros físicos, de doenças físicas e que não foram solucionados pela medicina convencional. Muitas vezes essas pessoas são encaminhadas para o meu consultório e numa regressão a gente descobre a origem dessa doença ou na vida intrauterina ou numa vida passada, que de repente a pessoa tinha algum problema. Eu tinha um paciente que teve uma grave queimadura numa vida passada e nessa vida tinha uma sensibilidade muito maior, forte na pele. Tá. Então problemas cutâneos. Certo. Então isso é comum. Então dá para resolver problemas físicos, problemas emocionais, familiares. É muito comum, porque as pessoas, quando elas reencarnam, normalmente elas reencarnam no mesmo grupo. Né? E então muitas vezes esses problemas familiares que as pessoas têm a impressão de que são insolúveis, com a regressão você consegue resolver. Entendi. Quando a gente fala em regressão, regressão de memória, a gente pensa muito em regressão a vidas passadas, apenas. Né? Mas eu acho que não é só isso. Você pode, por exemplo, regredir até a um momento nesta vida, ou um momento intrauterino, por exemplo, em que se desenvolveu algum processo que posteriormente foi somatizado. Até por isso eu acho que doenças que foram somatizadas são melhor tratadas com a terapia de regressão de memória, não é? Então, assim, não é uma coisa só para vidas passadas. Não. Assim, olha, eu vou te dar um exemplo de uma paciente que eu tive. Eu tinha uma paciente de 30 e poucos anos, uma moça, mas linda, fisicamente linda, culta. Não tinha por que o que justificasse essa moça não se relacionar. E ela não conseguia namorado, ela não conseguia acertar a vida financeira dela, a vida afetiva dela. E ela me procurou e disse: olha, eu tenho certeza que em vidas passadas eu devo ter feito alguma coisa que eu não consigo me relacionar com ninguém. Então tá bom, vamos fazer então uma regressão. Só que nessa regressão, quando foi solicitado ao inconsciente dela que buscasse a origem do problema, ela foi para a vida intrauterina. Entendi. Porque a mãe dela tinha tido um problema emocional fortíssimo nessa época, e ela registrou esse problema como sendo dela. Entendi. Então ela bloqueou toda a parte afetiva. Então não era um problema de vidas passadas. Não era de vidas passadas. Era de vida presente. Era de vida presente. Olha só, a Nidze Lemos, do Rio de Janeiro, ela está falando: oi, como seria visto o meu caso, onde tinha desde criança um problema com escuro e depois de uma regressão em sonho, fiquei livre desta amarra. No caso, eu nem estava buscando fazer a regressão, foi espontânea. Algo que possa explicar? Olha, muito interessante e que bom, meus parabéns de você ter conseguido, né? Porque assim, na verdade, qualquer pessoa, quando ela tem um problema, todas as respostas estão dentro de você. Não sou eu que vou dar as respostas e nenhum outro terapeuta. As respostas estão sempre dentro de cada pessoa, né? E as pessoas normalmente precisam de um terapeuta para fazer essa ponte, para levar elas de encontro com aquilo que elas estão guardando ali dentro, no que a gente chama de inconsciente. O seu inconsciente provavelmente manifestou essa resposta para você num sonho e resolveu o seu problema. Isso é mais uma prova de que quando as pessoas tomam a consciência do que aconteceu com elas, do que gerou aquele problema, o problema desaparece. Né? É bem simples. E assim, a terapia de regressão,
ela só pode ser usada por pessoas que acreditam em vidas passadas, ou se eu não acreditar em vidas passadas, se eu falar, não acredito nessas coisas, eu posso também fazer uso da regressão e ter algum benefício? Sim, com certeza. Por também várias razões. Primeiro porque o seu problema pode não estar em vida passada. Como a maioria das vezes, as pessoas vêm buscando uma solução achando que está em vida passada. E acabam chegando na terapia e descobrindo que o problema está nessa vida mesmo. Entendi. Então, essa é a primeira questão. E a segunda é que isso não tem nenhuma ligação com questões religiosas. Né? Quando a pessoa toma consciência, a própria defesa psíquica dela acaba achando uma explicação para a resposta que ela encontrou. Entendi. O importante é ela encontrar essa resposta que está no inconsciente dela. E, isso é uma curiosidade que eu tenho, que eu acho que muitas pessoas também têm. Se numa regressão de memória nós conseguimos identificar pessoas que estão conosco hoje em dia e que já conviveram conosco em vidas passadas. É possível isso? É possível, porque as pessoas reencarnam normalmente no mesmo núcleo familiar, o mesmo núcleo de amigos, de relacionamento. E como eu disse antes, às vezes as pessoas até têm a sensação, né, de, puxa, nossa, eu acabei de ser apresentado e tenho a sensação de que te conheço há tanto tempo. Né? Provavelmente você já teve alguma relação com essa pessoa. E muitas vezes a maneira mais fácil de reconhecer alguém que já viveu com você é pelo olhar. Às vezes na regressão ela tem uma outra aparência, né? Como por exemplo agora nessa novela das 6, ele se lembra, né? Mas as pessoas têm a mesma aparência. Normalmente na regressão você encontra as pessoas com uma outra aparência física, mas no olhar você percebe que é a mesma pessoa. Que interessante. E assim, acho que é uma pergunta-chave e muito importante. E que a gente vê as pessoas perguntando, principalmente os mais céticos, né? Se o problema das pessoas ele está no presente, para que a gente vai utilizar uma técnica de regressão a vidas passadas ou de regressão de memória para resolvê-los? Então, porque assim, quando a gente está vivendo, muitos traumas acontecem na vida de todas as pessoas o tempo inteiro. A maior parte deles a gente supera no mesmo momento ou pouco tempo depois. Agora, dependendo do grau desse trauma ou do quanto ele te afetou, ele fica incorporado à sua memória celular. Entendi. Então, você morre e carrega esse trauma e renasce com isso, com esse problema ou com situações que estejam relacionadas a ele. E às vezes você não percebe, não é de quando criança. Às vezes a pessoa passa 20, 30 anos sem manifestar. De repente, em alguma experiência que ela tem, essa situação relembra aquela que ela teve numa outra vida. E a partir daí, então, ela passa a manifestar um problema, uma síndrome de pânico, ou uma fobia de alguma coisa que anteriormente ela nunca tinha tido. Entendi. E você desenvolve um trabalho de terapia através de sessões, não é, Denise? Isso. Quem quiser conhecer melhor o seu trabalho, quem quiser fazer uma regressão de memória, pode te procurar. Com certeza. Então você atende aqui em São Paulo e atende também em Jundiaí. Então quem quiser te procurar, eu tenho aqui os contatos, né? Mas ela vai passar, depois eu repito para reforçar. O seu e-mail, o seu telefone, como é que as pessoas podem fazer para te contatar? Bom, primeira coisa, para me contatar, eu vou estar na Mystic Fair. Isso mesmo. Vou estar na Mystic Fair, dando uma palestra. Sobre então, o tema, né? Quem tiver interesse, quiser saber mais, perguntar mais, pode estar indo lá. Eu vou estar falando e também vou estar fazendo uma vivência com as pessoas que estiverem presentes. E quem quiser marcar uma consulta no meu consultório, seja em São Paulo ou em Jundiaí, o meu celular é 8589-3513. Código é 11. Ali tem um outro celular que também funciona. Não, viu, gente? Fixo. É 11-4527-1706. E o 8643-5497. Isso, esse é também. do secretário dela, né? Não é do secretário não, viu, gente? É do marido dela, que dá o maior apoio, que está sempre apoiando, ajudando o Mauro. Um abraço para ele que está nos assistindo ali do outro lado da tela, né?
E você também pode contatá-lo por esse telefone. E a Denise estará conosco lá na Mystic Fair. Ela vai fazer uma palestra, vai fazer uma vivência, para que você conheça um pouco melhor esse tema, para que você conheça um pouco melhor esse assunto. A palestra da Denise vai acontecer no dia 9/10, ou seja, no sábado, às 15 horas. Então, se você quiser conhecer melhor o trabalho dela, se você quiser entender melhor, né, o que é a terapia de regressão a vidas passadas, como que isso funciona, ela vai ter muito mais tempo, porque aqui, como eu sempre falo, é pouquinho, são 25 minutos, né, acaba rapidinho. Então, se você quiser conhecer melhor tudo isso, vai lá na Mystic Fair. Inclusive, é um momento, uma oportunidade de você conhecê-la pessoalmente, tirar suas dúvidas pessoalmente, porque assim, como o trabalho com terapia de regressão a vidas passadas é uma coisa muito individual, cada pessoa tem uma dúvida, cada pessoa tem um problema, cada pessoa tem uma necessidade, né? A pessoa vai fazer a terapia as pessoas farão a terapia por situações, por coisas muito diversas, né? Então, para resolver problemas muito diversos. Então, de repente, lá a Denise vai poder tirar um pouquinho a sua dúvida, vai poder falar melhor, vai poder te indicar se a terapia é realmente indicada ou se não, porque tem casos, às vezes, que a gente acha que a terapia vai resolver e não vai, não é, Denise? Sempre antes da terapia, a gente tem uma sessão que é uma entrevista, e nessa entrevista a gente discute a questão, discute o problema e qual a possibilidade da terapia contribuir ou não para a solução do seu problema, seja ele físico ou emocional, psicológico. Inclusive, uma coisa que está dentro disso que a gente está falando é uma pergunta do Ângelo, para a gente finalizar. Ele está perguntando: a regressão pode solucionar diagnósticos de esquizofrenia, psicopatia ou outras psicopatologias? Não, Ângelo, a esquizofrenia, algumas psicopatologias não. Tipo a síndrome do pânico, sim. Agora, esquizofrenia, psicopatia, esse tipo de doença, elas não são nem aconselháveis. Indicado um tratamento de verdade, com um médico, com um psiquiatra, com uma pessoa que vai poder estar te acompanhando. Porque vai precisar, porque assim, para você fazer a regressão, você precisaria de um grau de relaxamento muito profundo. Uma pessoa que tem esse tipo de doença, ela de certa forma já toma medicamentos que vão impedir essa concentração, vão impedir esse relaxamento. Para deixar ela desperta, né? E aí fica muito difícil depois também elas separarem o real do imaginário. Então não é aconselhável esse tipo de terapia para quem já tem essa doença. Tá vendo? Olha só como é um universo diverso, né? Como são pequenos detalhes que fazem a grande diferença. Então você não pode deixar de ir lá na Mystic Fair para conhecer de perto o trabalho da Denise. Se você quiser antes marcar sua consulta, agendar uma sessão com ela, é só entrar em contato. O e-mail é denise.sante@hotmail.com e o telefone 11 São Paulo 4527-1706 ou 11 São Paulo 8643-5497. Denise, queria agradecer muito a sua presença aqui, dizer que é sempre um prazer, todas as vezes que eu posso estar com você. Para mim é uma honra, um prazer, porque eu tenho um carinho muito especial por você sabe disso, sabe que é verdadeiro, sabe que é de coração, né? E dizer assim que para mim é uma felicidade ter você com a gente na abertura desse evento. Muito obrigada e conto com vocês, com a presença de todo mundo na palestra lá na Mystic Fair. Estaremos todos lá nos dias 9 e 10 de outubro. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por ter estado aí conectado conosco todo esse tempo. E você sabe que o nosso programa sempre acontece às segundas-feiras, é a reprise às segundas-feiras às 17 horas, e o programa ao vivo é sempre às quartas-feiras, também às 17 horas. Então, na próxima quarta-feira tem novidades, gente nova, mais pessoas que estarão conosco aí na Mystic Fair, e na segunda-feira próxima tem a reprise do programa com a Denise e com a Silvia. Espero vocês na próxima semana. Um grande beijo e até lá. Muitas bênçãos. Tchau, tchau.